Band News na área, o nosso contato aqui na programação da rádio Band News FM é com Paulo César Baier. O Paulo Baier, um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro dos últimos 20 anos, certamente. Hoje, treinador de futebol. Um início já muito impactante no sul do país, à frente do Próspera, equipe de Santa Catarina que fez história. Chegou à fase decisiva do Campeonato Catarinense e vai disputar pela primeira vez na história uma divisão nacional, a Série D do Campeonato Brasileiro. Ele nos atende cordialmente por aqui. Paulo Baier, seja bem-vindo, obrigado pelo carinho. Obrigado pelo convite. Realmente, nós fizemos história, né? Pouco tempo com o Próspera, para relatar um pouquinho da história do Próspera, né? Quando eu vim a 18 aqui, a gente conseguiu o acesso da Série C, né? Eram 10 times, subia só o campeão. A gente foi campeão, depois 19 eu não tive, 20 voltei, a gente foi campeão da Série B, né? E agora a gente na Série A fez uma campanha sensacional, onde ficamos sexto colocados, né? E de tantos times bons, é um campeonato muito disputado. Se tu analisar, tem muitos times já que frequentaram a Série A, a Série B, enfim. E o Próspera, devagarzinho, foi indo, subindo e conseguiu, dentro de um perfil de organização, de seriedade, profissionalismo, a gente conseguiu também uma vaga para a Série D, onde que era o maior objetivo. Então, acho que o Próspera, ele mudou, vamos dizer assim, de patamar, vamos dizer, e hoje fico muito feliz de estar podendo viver esse processo, né, e dar continuidade ao trabalho. Para quem acompanha só o futebol de elite, Série A de brasileiro, competições internacionais, talvez não tenha a plena noção da importância de se conquistar uma vaga numa divisão de acesso do futebol brasileiro. Isso para o Próspera é uma revolução, né, Paulo? Com certeza, com certeza. Porque o objetivo nosso era a permanência, né? Era permanecer na Série A. Esse era o maior objetivo. Eu veio um time da Série B, jogando aí contra Avaí, Chapecoense, Figueirense, Criciúma, Joinville, Brusque, e você dá continuidade e você fica em sexto lugar, né? Mostra que o trabalho deu resultado, mostra que o ambiente de trabalho era bom e mostra a qualidade dos jogadores. Eu prezo muito por isso, né? Eu sou um cara que defendo muito o clube e jogadores. Então, isso fez com o Próspera crescer. Então, a gente fica muito feliz desse processo desde 2018 até agora, e agora sim que eu acredito vem o mais difícil, né? O problema agora é se manter nisso, né? É evoluir. Então, espero que o Próspera possa dar continuidade e possa cada vez mais crescer para buscar os seus objetivos. Então, pessoas sérias aqui dentro, pessoas corretas, e que vão dando resposta, assim, principalmente fora do campo. Falando em processo, como é que foi a sua transição especificamente, né? Aposentando-se como atleta profissional, iniciando a trajetória como técnico de futebol profissional. Você tem uma bagagem incrível, muitas experiências importantes com treinadores de diversas frentes, de diversos perfis. Como se deu essa transição? Foi tranquila? Você se preparou no meio acadêmico? Foi direto para o campo? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Eu nos últimos anos, quando estava para encerrar aí, vamos dizer, pelos 30 anos. 30 anos eu joguei mais 11. Então, eu até os 41, mas eu já estava mais me preparando, observando mais os técnicos também. E é difícil, não é fácil você sair do campo onde você tem uma situação que você pode resolver e tu ficar do lado do campo e não consegue. O teu objetivo é trabalho, dentro de campo. Eu gosto muito disso, trabalhar dentro de campo, o trabalho tático, o trabalho a juntar essa situação de pessoas que, lógico que não é fácil, até porque você tem que ser mais um administrador de pessoas do que o próprio treinador, né? Porque todo mundo quer jogar, tu tem 30 cabeças aí, todo mundo quer. E eu acho que eu faço bem isso. Eu tenho, na maioria dos clubes que eu passei, sempre fui capitão, então eu tenho essa noção um pouquinho.
E no momento foi difícil. Quando eu comecei lá no Toledo, né, eu tive 2 passagens pelo Toledo, Brusque, Próspera, enfim. Então, tu vai cada vez mais melhorando o teu desempenho, vamos dizer assim. Hoje eu me sinto bem preparado para assumir qualquer clube. E isso foi o meu processo. O meu processo era esse, era começar devagarzinho, pegar uma experiência de como técnico, tirar aquele negócio de jogador que jogou lá até os 21 anos de carreira e pôr dentro da minha filosofia de trabalho. Então, foram técnicos aí muito importantes aí na minha carreira. Posso citar o Tite no Palmeiras, posso citar o Geninho no Goiás, o Wagner Mancini no Atlético Paranaense, Antônio Lopes no Atlético Paranaense. Cada treinador tu tira um pouquinho, né? Então isso, e aí tu bota a tua filosofia de trabalho e vê o que vai dar. E por enquanto as coisas vão acontecendo e eu acredito que o trabalho é bom. Ah, legal. Paulo, como atleta profissional, você falava, né? Com 30 anos, mais ou menos, já começava a imaginar, né? Uma prospecção do que seria dali para frente, mas ainda jogou quase uma década ainda e jogou em excelência, né? A gente não está falando de meramente estar ali figurando. Você foi muito representativo para as equipes que você defendeu. E talvez seja difícil determinar qual foi o seu grande auge, né? Você teve momentos muito importantes e impressionantes com Criciúma, Sport, Atlético Paranaense, Goiás, inegavelmente. Quando você para repensar a sua carreira, você tem um marco especial. Olha, esse foi de fato o meu auge, o grande momento da minha carreira. Eu tive vários momentos assim no Goiás em 2005, né, que nós ficamos em terceiro do Campeonato Brasileiro, né? Aquele momento estava e aquele momento eu jogava de ala, né? Tipo um lateral como ala, né? Então lateral esquerdo cruzava, eu estava dentro da área finalizando. E teve outros momentos, mas o momento mais marcante assim meu foi no Atlético Paranaense, eu com 39 anos, né? Nós chegamos à final da Copa do Brasil e ficamos terceiro do Campeonato Brasileiro. E aquele momento, com 39 anos, eu fui eleito o melhor meia junto com o Everton, que está no Flamengo, do campeonato. Isso mostrou também um pouquinho para as pessoas que eu assim, peraí, o Paulo com 39 anos foi eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro. Por que eu não posso jogar mais, né? Então, acho que esse fato aí como o Zé Roberto, como outros jogadores, Marcos Assunção, enfim, outros jogadores que jogaram um pouco mais, passando 40, eu acho que isso mudou um pouco a mentalidade, principalmente dos dirigentes, né? Que, mas chegava... Antigamente, né, bota aí 10 anos atrás, 11 anos atrás, mas com 30 anos, 33 anos já tá velho, né? E hoje não, hoje a gente vê aí jogadores aí com 36, 37 anos jogando e jogando bem, né? E isso eu acho que eu pude contribuir em relação a esse período maior de os jogadores poderem jogar. Isso se torna um exemplo também para os seus comandados agora, né? Que certamente acompanharam a sua carreira, que viram como você era um jogador inteligente, né? O cara que resolvia os problemas apresentados pelo campo, independentemente da idade. Eles certamente te têm como exemplo? Às vezes eu tenho que me segurar um pouquinho em relação à cobrança, né? Porque às vezes eu tenho do outro lado os jogadores que olham para mim como um ídolo, né? E se tu entrar ali e ver os gols, os times, eles, mas o Paulo realmente foi um bom jogador, né? Então às vezes eu tenho que dar uma controlada nas minhas cobranças, né? Saber que também tem limitações e saber que a gente, principalmente os mais jovens, e eu sou um cara que gosto muito de trabalhar com jovens, e tentar orientar, porque às vezes não é só a parte técnica, a parte física, muito mais é a cabeça, muito mais é você entrar dentro da cabeça deles que eles podem fazer isso. Mas aí tem que ter profissionalismo, aí tem que ter disposição, aí tem vários fatores que para tu chegar no auge. Então não pode, se tu não treinar, não adianta, não vai chegar a lugar nenhum. Então tu tem que sempre fazer algo diferente, sempre um pouquinho, acabou o treino, vai e faz algo diferente, faz uma falta, faz uma situação que tu tem dificuldade. Então isso a gente procura orientar também. É claro que são olhares distintos, né? O seu agora como treinador e a época
em que você era atleta, especialmente mais na reta final da carreira, se consagrando, por exemplo, como meio-campista, como você disse, já experiente. Mas, num paralelo, fazendo uma comparação direta de geração de jovens, o perfil dos jovens com os quais você trabalha hoje, ele é bem diferente da molecada de 20 anos nos anos 2000. A gente está falando já de 2 décadas, início dos anos 2000, mas 2 décadas num paralelo. É diferente o perfil do jovem atleta profissional de hoje, do jovem atleta profissional dos anos 2000? Eu acho muita diferença. Se tu pegar 10 anos atrás, hoje a qualidade do Campeonato Brasileiro era melhor, na minha opinião. Hoje, tu vê, vamos dar um exemplo. Hoje a gente pega o menino que tem 17 anos, ele não joga o Campeonato Brasileiro. Ele que se destaca, ele já está indo para a Europa. Então, passa muito pouco aqui pelo Brasil. Ele vai voltar quando tiver 30 anos, 29, entendeu? Então, até ele se adaptar de novo ao campeonato. Então, futebol também em relação a isso, que antigamente subia só o destaque dos juniores, só os que eram os melhores. Hoje não, hoje sobe o titular dos juniores, o reserva dos juniores, e às vezes também, por isso que às vezes até a qualidade técnica diminui. Então, eu acho que mudou muito, mudou bastante em relação a isso. Os clubes brasileiros, eles falham nesse processo de formação de atletas, prospecção de talentos, ou é uma questão financeira mesmo? Não dá para competir, chega um clube de fora, já contrata e acabou. Não tem como segurar, Hoje o clube ele depende muito disso, Ainda mais numa situação que nós vivemos hoje. Hoje, qualquer situação, eu estou dando exemplo que era antigamente, era difícil tu jogar num profissional. Tu chegava a 20 anos, tu estava ainda nos juniores, Estou falando na minha época, E agora não, agora a situação inverteu, mudou tudo e o clube precisa disso. O clube hoje, se tiver a oportunidade de vender um jogador, ele vai ter que vender, porque senão não consegue sobreviver, Então, acho que os dois lados aí ficou difícil. Falando em jovem, só para fechar esse tema, qual foi o jovem que mais te impressionou, você ainda em atividade, com quem você trabalhou, num time pelo qual você passou, se você pudesse destacar? Não, assim, que eu vi jogar, eu joguei contra, foi o Neymar, O Neymar foi um jogador diferenciado e é ainda, Esse é acima da média, Então, mas assim, jogadores no momento não lembro. O Marcelo Cirino no Atlético Paranaense, Manuel, que jogaram comigo lá com 18 anos, que a gente pôde orientar. E o Atlético tem uma base impressionante, Tem excelência nisso, O Atlético tem formador e ele é organizado em relação à categoria de base, Então, por isso que o Atlético está onde está, pela situação também. No Atlético, você citou, teve trabalho com o Wagner Mancini? Isso. Só para contar, eu não vinha jogando, para resumir, na época, e o Wagner me chamou, por que tu não está jogando? Opção, treinador, enfim, aquela situação. E ele falou para mim, vou te dar 10 jogos, e isso em 2013. Vou te dar 10 jogos, se tu não render, sinto muito, daí, por isso que eu digo, assim, essa confiança que ele me deu, resultou o quê? Resultou o Atlético na final da Copa do Brasil, onde que nas semifinais ali eu fiz gols e, enfim, o brasileiro ficamos em terceiro, uma das melhores campanhas, e eu fui o melhor meio do Campeonato Brasileiro. Então, o Wagner teve muita parcela nisso, porque se ele não chega e não faz isso comigo, de repente, eu nem jogaria, De repente, eu estaria no banco, estaria fora, sei lá. Mas o Wagner foi importante passar essa confiança para mim. O Wagner vinha de alguns trabalhos de início de carreira importantes, E muitos anos depois, agora ele vive esse momento, de bastante pressão numa outra realidade, comandando o Corinthians. À distância, fora do aquário, como é que você observa, se é que de fato você está acompanhando propriamente, mas como é que você observa essa pressão, esse mergulho do Wagner numa estrutura
bastante complexa, né? A gente está falando, né, de um aspecto midiático diferente, cobrança, um clube que está com problemas financeiros, não consegue investir tanto, mas que tem um elenco com também bons valores que não tem conseguido se apresentar bem na prática. Como é que você enxerga o Wagner de 2020? Não, eu vejo que eu joguei no Palmeiras e sei também como é que é essa situação. Às vezes a gente ganhava o jogo, tinha pressão. Então, é muito difícil, é complicado, não é fácil você jogar no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo. Então, qualquer resultado ruim e também qualquer jogo ruim que o jogador faça, tira muita confiança. E também te dá muita confiança, e aí vem o lado da torcida. Hoje, de repente, vou dando exemplo do Corinthians, do Palmeiras, se tivesse torcida, como é que seria? Né? Poderia ser diferente. De repente, o Luan, ou de repente, com a torcida, ia jogar. Então, é relativo isso. Situações assim bem complicadas, mas eu tenho o maior carinho pelo Wagner Mancini, tenho uma gratidão muito grande por ele, torço demais para ele que dê certo, entendeu? Que possa estar conseguindo os seus objetivos aí, é um cara bacana. A citação sua em relação ao Palmeiras, mais uma vez, você viveu um Palmeiras de, digamos assim, vacas magras, né? Era um outro também período de investimento, de injeção, de contratação de grandes nomes para reforçar aquele grupo. É um time que estava, né, vindo da Série B do Campeonato Brasileiro, vivido em 2003. Como você vê o Palmeiras de 2021 e como viu esse processo também de reestruturação? Gostaria de estar jogando agora. Seria mais fácil, né, em 2021 para Agora, 2020. e quando eu fui para o Palmeiras, tinha uma situação... Pô, chegar no Palmeiras era fantástico, né? E adorei demais jogar no Palmeiras. Pô, foi um clube sensacional, assim, que tem todas as condições, lógico que além da pressão, mas no momento que eu tive lá, em 2006, 2007, nós tínhamos um time bom, mas infelizmente as coisas não encaixaram, e também o extracampo também, né, salários atrasados naquela época, tanto que a minha saída eram 6 meses de salário atrasado, né, por isso que eu saí. Enfim, então era um time bom que tinha Edmundo, tinha Valdívia, tinha Gamarra, tinha Marcos, né? E era um time, pô, sensacional, mas realmente as coisas não encaixaram. Agora a gente vê o Palmeiras em outra situação, né? Chegando em títulos, brigando por títulos, um timaço que tem. Eu acho que ele e o Flamengo hoje disparados são os dois melhores times e é bacana. Eu sou um torcedor do Palmeiras e gosto muito. Onde o Palmeiras está jogando, sem jogar com o Próspera, tá bom. Dos maiores artilheiros da história do Brasileirão de pontos corridos da Série A. Na época, eu tentei falar para o Fred ir embora, né? Que nós estávamos empatados. Eu estava ali, o Fred não escutou o cara, daí ele ficou aí. Agora já passou uns 20, mais de 30 gols na frente, acho. Ele não só não foi embora, como segue fazendo gol em 2021. Não para, né? Não para de fazer gol, cara. Que velhinho, hein? Paulo Baier, obrigado pelo carinho conosco aqui do Grupo Bandeirantes. Microfones e portas sempre abertos. Mais uma vez, sucesso para vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu tenho um carinho muito grande pela Band também. Sempre, quando eu estive por aí, sempre fui convidado. Então, realmente, desejo aí saúde, felicidades a todos. E vamos se cuidar aí. Obrigado, Bruno. Um abraço.